Seja muito bem-vindo ao Essência e Fé, um programa que te conecta com Deus. Hoje estou aqui com os pastores da minha igreja, a pastora Michele e o pastor Rodrigo. Se apresente, por favor. Muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Boa noite, Bárbara. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer grande. E estou aqui com a minha esposa, a pastora Michele. Nós somos um dos casais de pastores da comunidade evangélica de Macaé. Estamos lá submissos ao pastor Marcos Vinícius, a pastora Shirley, pastor Renato, pastora Lauzi, e estamos caminhando lá já, minha esposa há mais de 30 anos, eu há 26. Vocês se conheceram dentro da igreja ou foi antes? Sempre foram cristãos, de berço? Eu me converti, boa noite, né, na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, Bárbara. Uma honra receber vocês, viu? Eu me converti com 11 para 12 anos. Que lindo! Eu, assim, na verdade, os meus pais... Minha mãe já foi convertida antes dela casar com meu pai, Sim. Que é falecido hoje, né? E ela era da primeira igreja batista, antes de se casar, por um tempo, e depois se desviou. E quando eu estava com 11 anos, ela voltou para a comunidade e lá eu estou até hoje. Muito tempo. 11 aninhos, tem e bastante o pastor também? tempo. Então, o meu caso foi um pouquinho diferente. Eu tô com 49 anos de idade e eu costumo dizer que eu tenho 49 anos de igreja. Sim. Não de convertido, que ninguém nasce convertido. Sim. Mas desde a barriga da minha mãe eu estava dentro da igreja batista e quando eu tinha 22 anos, no meado da minha faculdade, eu decidi ir para a comunidade, que é onde eu estou até hoje. E lá vocês se encontraram? Eu conheci, na verdade, a Michele, minha esposa, eu conheci mais ou menos um ano antes de eu entrar na igreja. Sim. Eu tive numa atividade da igreja, eu entrei em 99, em 98, a minha irmã era da igreja, e eu fui num evento da igreja e a conheci lá, vi, né? Sim. Apenas vi. Eu lembro que eu namorava uma outra pessoa, mas eu cheguei pra minha irmã e falei assim, quem é aquela menina lá? Eu nunca vi aquela menina e já bati o olho e já guardei, já né? Já gostou. Guardei. Guardou. Me chamou a atenção até que em 99 eu terminei esse relacionamento que eu tinha e aí fui pra comunidade. E aí eu já falei assim, Senhor, eu tô achando que aquela menina ali vai dar certo. Na verdade, eu vi uma vez, impressionante, que a gente acabava o culto, a gente tem essa mania de sair, lanchar. Sim. E a gente saiu um dia, os meus pais com o pastor Maurício, que hoje é falecido, Sim. né? O marido da pastora Regina, naquele restaurante Rosa Amarelo, o nome, né? Antiga Rosa Amarela. Antiga Hoje Rosa... existe, voltou, né? Naquela época. Aí a gente ia comer uma pizza lá. Não, era Chuleta Gostosa. Chuleta Gostosa. É isso mesmo, mas que agora virou Rosa Amarela. Virou Rosa Amarela, era mesmo ali. E eu vi, tinha umas cabaninhas assim, uns lugares que ficavam uns grupinhos e as mesas no meio. Era tipo dentro da chuleta, tinha as mesas no centro, mas tinha tipo umas casinhas. Sim. Que geralmente os casais de namorado ficavam ali. Sim. E impressionante que eu não o conhecia a irmã dele, mas não conhecia. E do nada a irmã dele estava nesse dia e falou assim, o meu irmão está ali com a namorada dele. E na hora eu senti o ciúme. Meu Deus. Eu não conhecia. Já estava apaixonada, né? Aí eu falei assim, amando. Deu uma coisa dentro do coração, um aperto, um ciúme. Eu falei, gente, por que eu tô sentindo isso? Eu nem o conheço. Um ano antes de entrar na igreja. Um ano antes da gente entrar. se encontrar. Então eu vejo que ali foi o próprio Deus já mostrando que tinha algo preparado, propósito ali. Um propósito entre a minha vida e a dele. Assim, foi impressionante. Então, como vocês descobriram que Deus estava chamando vocês para viver esse propósito? Eu digo o propósito de ser pastores, de liderar.
Vou deixar você falar primeiro. Na verdade, eu nunca quis. Eu sempre, assim, desde novinha na igreja, eu namorei com ele, tive adolescência, juventude, namorei, noivei, casei lá dentro. Sim. Eu tinha, assim, um propósito, sempre fui muito ativa, muito presente, dei aulinha para quase toda aquela turminha ali da igreja. Tocava teclado no louvor da igreja, sabia Trocava disso? teclado. Gente, que linda! Me aposentei, mas ainda lembro algumas coisinhas. Tocava teclado, era do louvor. Sim. E, assim, eu nunca... A gente, quando se casou, a gente tinha uma vida, eu ajudava em tudo, estava sempre presente com os pastores, mas eu nunca quis ser uma pastora. Ao Nunca. contrário de mim. É. Porque o que acontece? Quando eu estava na Igreja Batista, quando eu tinha 15 para 16 anos, foi quando eu me converti, eu rapidamente senti esse chamado de Deus na minha vida. Sim. E aí eu fui conversar com um pastor na época da Igreja Batista, que era o meu pastor. E aí, hoje eu entendo que ele foi usado por Deus, na época eu fiquei triste. E eu falei para ele assim, pastor, eu estava fazendo escola técnica em Campos, Federal, e eu falei assim, pastor, eu senti o desejo de largar a escola e fazer um seminário, que na Batista tem que fazer seminário. Sim. E aí o pastor falou assim, Rodrigo, vamos esperar. Termina o seu estudo, faz uma faculdade, depois você volta para falar comigo. Eu acho que ele achou que era fogo de palha da minha parte. Só que... Muito novo, né? Muito só novo. que eu vejo hoje que Deus usou a vida dele para me impedir de ir para um seminário batista, porque Deus não me queria lá. Sim. E além disso, Deus me queria como uma pessoa bivocacionada, que é a pessoa que tem um trabalho Sim. no seu cotidiano, né, como é o meu caso, advogado, Sim. mas ao mesmo tempo exerce o ministério. Né? Eu não sou, por exemplo, como o pastor Marcos, que é ministério tempo integral. Tempo integral e você não. Você Então o fato de eu ter obedecido essa palavra dele, mesmo triste, acho que me conduziu, acho não, tenho certeza, me conduziu para o que eu vivo hoje. Sim, muito Mas forte. ela não queria. E aí foi com tempo. Realmente eu não queria, não por assim, você achava que era um ministério que não era legal. Na verdade, eu tinha temor de ser uma pastora. Sim. Eu tinha muito temor, porque como eu cresci, e a minha mãe era diaconisa já há muito tempo na comunidade, então eu participava de muitas reuniões, porque eu ajudava a olhar as crianças, eu estava sempre presente ali e ouvia algumas palavras. E tinha uma palavra que me marcou muito, e isso ficou na minha cabeça, eu ainda adolescente, em que numa reunião de diáconos e obreiros com o pastor Renato e a pastora Lauzia, ela falando para os líderes que Deus iria cobrar o sangue da tua mão, daquela vida que você não se você não cuidasse da maneira correta, se você a desviasse. Então aquilo ficou na minha mente, eu achava Deus iria que cobrar mais pra frente. eu achava que um pastor tinha muita responsabilidade, Sim, eu de tinha fato temor, E de fato tem, né? né, de ser cobrada Sim. pela vida de alguém, que eu acho que é um passo que você toma e aceita, e você tem que ter responsabilidade daquilo que você fala, de como você vive, de como você se porta. Então aquilo eu achava que era demais para mim. Só que no dia que a gente for ordenada diáconos, para eu chegar onde Deus veio falar comigo, no altar, eu lembro até hoje, eu e ele ajoelhados, e o pastor nos ungindo, eu dentro de mim, eu falei assim, Senhor, cheguei aonde eu tinha que chegar. Era o limite. Sim. No altar, ajoelhado. Sim. Cheguei aonde Deus queria para mim, para ele, como diáconos. E um dia, uns 3 anos depois, eu na minha cozinha, Deus sempre fala comigo na cozinha, fazendo as coisas. Eu tenho esse hábito de estar trabalhando Sim. e a minha mente conectada a Deus. Conectada. E eu estava lavando louça e a gente morava em Rio das Ostras, né, amor, ainda. E Deus falou comigo assim, até quando você vai me dizer não? E eu lembro disso até hoje, assim, quando Deus fala realmente conosco, é impossível você esquecer daquele dia, da maneira que você estava e de como você estava. Mas o interessante disso aí, Bárbara, é que esse chamado tem tudo a ver com casamento. Por quê? Quando a gente casou,
Eu lembro que a gente, com mais ou menos 6 meses de É casado, verdade. a gente morava no aeroporto, primeiro ano de casado, e um casal que devia ter uns 8 anos de casado, filho? já com filho, Sim. veio nos procurar para pedir conselho a um casal de 6 meses de casado. E aí, naquele Novinhos momento, ainda. eu com 25 anos, ela com 21. E naquele momento, Deus falou claramente comigo e com ela. Eu estou chamando vocês para trabalhar com casais. Verdade. Com 6 meses de casado. Forte. E aí o que acontece? O desenvolvimento desse ministério começou aí. E aí o que aconteceu de interessante? Eu falava para ela, amor, como que eu vou ser um pastor se você não quer? Reino dividido não subsiste. Então, não Pastor tem sem pastora, como, né? não tem como ser. Eu ia perguntar isso, você já tá falando. Não tem como ser. Eu ia perguntar. E aí, quando chegou em 2014, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei assim, eu com Deus, eu não falei pra ela. Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que desde os meus 15 para 16 anos, eu tenho esse sentimento, ele pega fogo dentro de mim, mas 2014 eu tinha que idade? Eu tô com 49 menos 12 dá quanto? Você- 37. Sim. 37. mesmo? 37. Então, quando eu tinha 37 anos, eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, mais ou menos há 21, 22 anos atrás, eu senti esse desejo pela primeira vez, mas até hoje não aconteceu. Então, eu estou entendendo que isso foi uma coisa da minha cabeça. Foi uma coisa minha, não era tua. Sim. Então, e a maior prova de que isso era da minha cabeça é que minha mulher nunca quis. Estudou sozinho com Deus, falando com ele. É. E aí eu falei assim, então, Senhor, hoje eu quero te entregar. Todo esse desejo que eu mantive ao longo de 22 anos da minha vida, eu tô te entregando, eu não quero mais. quer Porque, mais. não, eu falei assim, porque eu estou abrindo mão por amor à minha esposa. Não falei para ela. Falou. Falei para Deus. E aí, parece que Deus estava querendo ver esse passo em mim. Como se falasse assim, será que você abriria mão por amor da sua esposa, de alguma coisa na sua vida? Sim. Que era o que você mais queria. E era o que eu mais queria. E logo depois, Bárbara, isso que ela tá falando que aconteceu, que ela estava na cozinha, lavando, contar. né? Foi logo depois que eu fiz essa entrega para Deus. Meu Deus, tudo conectado. Foi meses depois. E eu não contei E ela pra não ele. sabia, nem ela falou para mim. Depois Sim. do que Deus falou com ela. E eu tava, como eu falei, eu tava na cozinha e Deus falou assim pra mim, nitidamente, até quando você vai me dizer não? E eu falei assim, mas o que eu tô te dizendo não? E ele repetiu de novo, até quando você vai me dizer não? E isso ele repetiu 3 vezes. Até que eu entendi o que eu tava dizendo não. Aí eu falei, Senhor, mas eu não quero. Aí ele falou assim, se um dia eu te chamar, você vai conseguir continuar de me dizer não? E assim, na hora, dentro de mim, eu continuava não querendo. Sim. Mas eu falei, Senhor, eu não posso te dizer não. Eu não quero. Falei para Deus, falei. Naquele momento, eu ainda não quero, mas eu vou passar a te dizer sim. Se o Senhor um dia me chamar, eu vou dizer sim. E quando eu fiz essa entrega, Bárbara, sem ela saber de nada, eu fiz uma mudança na minha vida. Eu falei assim, Senhor, já que isso não é para mim, eu vou fazer concurso público para juiz. Eu fui em Minas Gerais fazer concurso. Fui Deixou em São de Paulo. lado. Nesse período Deixei de deixou lado. de lado. Não deixei de fazer nada na igreja. Sim, continuei minha mas vida. tirou do seu Mas eu coração. tirei do meu coração. E eu Sim. falei assim, Senhor, então agora eu vou me dedicar a uma outra situação. Eu vou me preparar para fazer um concurso para me tornar um juiz ou um promotor. Ou um defensor. Tem concurso no Rio, São Paulo e Minas. E nesse meio tempo, Deus foi falando com ela. E impressionante que depois que isso aconteceu, tudo que você diz sim para Deus é ligado nos céus. O mundo espiritual muda quando você muda algo dentro de você e quando você muda algo em direção a Deus. Sim. E quando eu fiz isso na minha cozinha sem ele saber, eu não contei para ele. Eu fui contar depois. Logo depois veio uma enxurrada de problemas para nós dois, como casais. Foram coisas assim que foram apertando a nossa vida como família, a nossa vida financeira. E um dia ele em Macaé, eu em casa sozinha, eu não tinha o João ainda, só a Mariana.
bem pequenininha, eu orando na sala. Deus sempre falou comigo através de Você já sonhos. tinha João já. Não, tinha tinha, João. perdão. O João era pequenininho, bem pequenininho. Sim. Acho que eu não tinha nem 2 anos, 1 aninho, um pouquinho. E eu na sala orando, a gente passando por uma situação muito apertada financeira, mudou assim, de uma hora para outra. Sim. Foi logo depois da palavra Levando que eu você dei. para o deserto para falar com e você. olha só, como que realmente quando a gente toma uma decisão diante de Deus, o inferno, ele vê essa decisão. Levanta, né? E eu na sala orando, e a gente sem dinheiro para pagar algumas contas naquele dia, a semana nada acontecendo, nada, dinheiro, e a gente já ficando sem comida dentro de casa, e eu orando, eu ouvi Satanás entrar dentro da minha sala. E ele falou assim: volta atrás na sua palavra. Eu fico até hoje, eu sinto aquilo que aconteceu. Se você voltar atrás hoje, na sua palavra, tudo o que está acontecendo vai mudar. Assim mesmo, ele entrou dentro da minha sala e muda a sua palavra. E eu sem saber de nada. Sem saber de Ela nada. não tinha contado. E eu assim, estava muito apertado, Bárbara. Era numa situação Mas em que... você não sentia ainda capaz de... Não, eu não vou. Você ainda estava com aquilo... Você falou que iria, mas você não tinha coragem de falar. Mas isso já repercutiu no reino espiritual, porque repercute. Né? Eu fui sincera com Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero, mas eu vou te dizer sim. Sim. Então, aí Satanás ali naquela pressão, e eu falei assim: eu não vou voltar atrás, Satanás. Eu vou permanecer na minha palavra. E eu falei aquilo e eu senti, eu amarrei, eu orei, eu senti, ele foi embora. Eu acho que 5 minutos depois... Eu lembro que eu estava num engarrafamento ali perto do São Marcos, para ir para Rio das Ostras. Que naquela época tinha um trânsito bem... E aí, logo depois que ela falou isso, uma pessoa me ligou. Depois que eu orei... Me procurando para fazer uma causa e tal. E aí foi um valor assim que resolveu todos os problemas que a gente estava passando, mas foi logo depois dela manter aquela posição dela. Então, a guerra espiritual que estava ali. Muito grande. Tudo porque no reino Você espiritual eu liberei uma palavra. E eu sem saber de nada. Eu só liguei para ela e falei: amor, acabou de acontecer isso. Aí ela contou a história. Aí que ela falou. Foi aí que eu contei para ele que Deus tinha falado comigo. Que eu tinha falado sim para Deus e o que tinha acontecido, aquela situação espiritual ali naquele momento. E aí eu falei para ela, eu falei assim: pô, agora que eu entreguei o desejo do meu coração, você tá falando que quer? Agora vai querer nesse momento? Então, qual foi o maior desafio que enfrentaram como casal e como Deus o sustentou nesse processo? Eu acho que você já até falou um pouquinho aí, né? Foi isso, né? Dessa decisão. Isso, porque é uma decisão que tá repercutindo até hoje, né? Sim. Então, assim, realmente foi muito forte para nós. Tudo que a gente enfrentou depois disso também, depois de ter tomado essa decisão. Mas a gente já passou por muita coisa. Muita coisa nessa vida. Muita. A gente tem que ter muita maturidade, né? Espiritual. Muita maturidade coisa. Espiritual para entender, né? Porque o ataque vem. Né? Se a gente não tiver esse discernimento, a gente acaba largando, abandonando, achando que... E não é isso, e né? entender que o ataque vem por uma posição que você toma em Deus. Sim. Eu assim, eu fico muito feliz porque a gente foi treinado por pastores que sabem o que é sofrer. É verdade. Né? Então, sabe o que é ser atacado. Então, eu pude ver na vida deles esse exemplo de passar por uma luta e não abaixar a cabeça e aguentar firme. Então, assim, eu vejo a vida do pastor Renato, do pastor Marcos, são ensinamentos, dos outros pastores também, são ensinamentos assim vivos para mim. Então, por exemplo, a gente teve uma situação na nossa vida, que eu vou deixar a Michele falar, que ela tem mais propriedade para falar sobre isso, que logo no início do casamento a gente teve um desafio assim tremendo. Um deserto. Uma coisa assim absurda, que foi o nascimento da nossa filha, né? A gravidez da nossa filha, da Mariana, né? Para ela ter a Mariana. Então conta aí o que aconteceu, amor. Na verdade, assim, eu tive alguns problemas e eu não pude tomar anticoncepcional.
né? Sim. Então eu tive que sair com anticoncepcional e ir para tabela, né? E Sim. tabela no início de casado não funciona Não muito funciona bem. muito bem, não. É. E como foi esse meio termo, eu engravidei com 10 meses casado, engravidou. Engravidei, isso, 10 meses. 10 meses casado, eu engravidei, descobri uma gravidez. E naquela época a gente morava no Sol e Mar, né? Numa casa de 2 andares ali. E não tínhamos carro ainda, que ele era recém-formado, né? Sim. Pouco tempo Época do ainda. orelhão. Sim. Celular não tinha crédito. Não tinha crédito. Tinha o celular, mas não tinha crédito. E a gente sempre foi uma igreja de sempre estar fazendo um almoço para arrecadar. Sim. E naquele dia a evangelista Regina Rosa estava fazendo um almoço. Né? Eu não sei se era para o Lago Mar, para alguma coisa nesse Não, era sentido. pra igreja mesmo do Costa do Sol. E eu estava enjoando muito, né? E ele saiu para comprar as quentinhas. Saí a pé pra comprar as quentinhas e aí o que aconteceu? Quando eu voltei, eu vi Michele me chamar. Ela ouviu o barulho da porta. Aí ela falou assim: amor, eu tô sangrando. Meu Deus. A gente tinha, isso era no domingo. A gente tinha descoberto que ela estava grávida na terça-feira. Sim. E aí eu entendi ela falar assim, marimbondo. Aham, Aí eu falei, o que tem, um marimbondo aí? Aí ela, não, eu tô sangrando. E quando eu cheguei, aquela cena assustadora, a Michele sangrando muito. E aí eu desci rapidamente, celular sem crédito, fui pro orelhão da esquina, liguei pro meu sogro, Sim. que na época também não tinha carro. Só que o carro do pastor Marcos estava com ele, porque o Ele pastor tava Marcos estava na na Suíça. Então, o pastor Marcos deixou o carro com ele para ele dar um apoio. Porque as crianças A pastora eram Chile e as pequenas crianças eram ainda. pequenas. Adriel e Daniel Sim. eram bem pequenininhos. E aí o Sérgio, meu sogro, eu nunca vi ele ser tão rápido na vida. Ele voou e ele chegou na minha casa e aí nós levamos... Isso eu tava no segundo, No segundo andar. na cama. E aí levamos Michele para São Lucas. Na época não tinha HPM ainda e na época eu tinha um plano, que era um plano da OAB, e aí tinha direito a São Lucas. Só que quando eu levantei, dentro de casa já Já saiu muito sangue. Muito sangue, muito sangue. E desci jorrando sangue mesmo. E aí quando chegamos na São Lucas, o médico, até não gostei da atitude do médico, teve uma postura assim, querendo saber se ela... que eu falei que queria o atendimento do médico, não vou dar o nome dele aqui, Sim, uhum. o médico falando de tal que era o médico da minha irmã. Sim. E aí o pessoal falou lá, mas ela já é paciente dele? Eu falei, não, mas vai ser. E o cara não veio, não foi atender. Sim. E aí nesse meio tempo tinha um outro médico lá que eu falei que não era um médico, devia ser um jegue, né? Porque não, ele chegou, eu com o exame dela, ele quis confirmar se ela ainda estava grávida e eu com o exame na mão. E nisso ela sangrando. Isso quando você esqueceu de contar que quando eu levantei do carro para descer do hospital, saiu aquelas placas de sangue igual bife de fígado. Sim. Ali parecia que ela tinha tava abortado. abortando mesmo. E aí, quando deu mais ou menos umas 6 horas da tarde, isso era 2 horas. Quando deu 6, eu vendo que não ia acontecer nada ali na São Lucas, eu pedi a minha prima, que é enfermeira, para me levar para São João Batista. E lá vocês foram. Fomos. Só que quando chegamos lá, a médica que estava de plantão tinha ido almoçar. Na hora do jantar, porque ela estava o dia inteiro, né? Então, o que acontece? Esperamos, e aí quando ela chegou, ela junto com o acadêmico que estava com ela, que hoje é médico também, analisou, fez o exame e falou assim, né? Olha, ela abortou. Não tem jeito. Falou. E quando falou isso, veio me chamar. Falou assim, olha, conversa com ela, porque quando acontece isso, é porque é o próprio Deus que está permitindo que Aconteça. Que aconteça. Na porque verdade, iria, eles falam aquele protocolo, né? ia nascer ruim, com defeito. Problema. E, na verdade, ele tinha feito o toque. E meu colo do útero estava aberto. Então, para qualquer pessoa, primeira gravidez, né, eu poderia ter pensado e acreditado no que ele falou. Seu colo do útero está aberto, você viu a quantidade de sangue que você perdeu, seu bebê era muito... Constatou que era um aborto. Um mês. Isso, E aí eu fui até ela, eu falei assim, amor, os médicos vieram falar isso e isso comigo.
eles querem fazer uma curetagem em você. Mas antes disso, eles falaram assim, tá vendo aquela moça ali? Ela tá aqui desde ontem, Desde sexta. desde sexta, sangrou muito menos que você e já foi constatado que ela perdeu o bebê. Então você precisa fazer essa curetagem. Ou seja, o tempo todo me mostrando em que o que eu tive era muito mais grave do que aquela mulher que estava ali e ela tinha perdido o bebê. Só que Deus tinha falado comigo, você não perdeu. Eu Não cheguei pra deixa. ela e falei assim, ó, aconteceu isso, eles querem fazer isso. Aí ela falou assim pra mim, não deixa, porque eu não perdi o nosso bebê. Falou assim, E- com a fé firme. Naturalmente falando e olhando, era para te dizer, realmente eu perdi, os médicos entendem mais do que eu. Ele Sim. fez o toque, viu que o colo do útero estava aberto, né? E aí o que acontece? O São João Batista não tinha ultrassom. Verdade. Na época não tinha HPM, só tinha ultrassom na Labex, no SED e na EcoArt. E final de semana fechava. Isso era domingo. Tinha gente esperando fazer ultrassom desde sexta. Verdade. Nós estamos falando isso de 2003 para 2004. E aí eu cheguei para Michelle, a médica falou assim, olha, vocês vão ter que esperar então até amanhã para fazer o exame. Aí eu falei assim, amor, eu vou orar. Deixei ela no quarto e desci pro banheiro da recepção do São João Batista. Me ajoelhei, tranquei a porta do banheiro e comecei a orar. Falei assim, Senhor, me dá uma estratégia. E na hora eu lembrei que eu advogava para a irmã do marido da dona da EcoArt, que era a irmã de Dr. Augusto César. E doutora Ana Paula, E doutora Ana Paula. era a dona. E aí eu fui na portaria, na recepção, falei assim, olha só, preciso do telefone do Dr. Augusto César. E aí ela falou assim, eu não posso dar. Eu falei, tudo bem, eu sei que você não pode dar. Você faz o seguinte, liga para ele e diz que o advogado da irmã dele tá precisando dele aqui. Porque precisa fazer um exame, tal, não sei o quê. Era domingo. Domingo. Isso já era 8 horas da noite. E aí, beleza. Subi pra ficar com ela. 10 horas da noite o cara aparece. Ele estava na missa. Ele tava na missa. Ele é muito católico. E aí ele tava na missa, apareceu 10 horas da noite junto com a doutora Ana Paula. Aí falou assim, você que é o advogado da minha irmã e tal, não sei o quê. Pô, eu recebi o teu recado, então vamos lá fazer o exame. E a EcoArt fica em frente ao São João Batista. Sim. E eu desci com ela na cadeira de roda, empurrando ela. Atravessamos, fomos na EcoArt. E aí a doutora Ana Paula, quando começou a fazer o exame, foi assim, um troço inesquecível, Bárbara. Porque, você conhece a doutora Ana Paula? Sim, conheço. Ela é um amor, né? Ela é, Sim, é carinhosa demais, e o doutor Augusto também. Mas ela começou a vibrar. Ela, quando passou lá aquele negócio do ultrassom, O transdutor. e aí começou a fazer aquele barulho do coração. Pum, 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 meio centímetro. Aí ela começou, tá vivo, ela vibrando, parecia até jogo de futebol. E a gente emocionado ali, e ela tá viva aqui, igual um carocinho de feijão, meio centímetro. Grudadinho, você não abortou e tal. E aí Só foi. que antes disso, eu tinha falado pro médico, eu tinha falado para ele, eu falei o que Deus falou comigo. Eu virei e falei assim: olha, doutor, eu não vou fazer a curetagem, porque Deus falou comigo que eu não abortei. Aí que ele entra naquele papo, tentando me convencer, mas eu continuei falando, eu não vou abortar. Eu falei pro médico isso. E aí, quando nós voltamos, aí, primeira coisa que, quando o doutor Augusto, a gente teve aquela situação, a doutora Ana Paula falou isso tudo. Sim. Aí eu falei pra ele, doutor Augusto, olha só, não era pro senhor ter vindo, era só pra sua mulher vir. Mas já que o senhor veio, e o senhor é obstetra, o senhor aceita ser médico da minha esposa? Aí eu falei assim, eu não gosto muito de médico não, tá? Falei assim, porque médico eu tô com as decepções aí. Eu tava chateado. Aí ele falou assim, não, claro, e aí ele foi o médico dos nossos 2 filhos, né? Gente, e é um amor também. E aí, antes que você me pergunte, voltamos pro São João Batista. Quando chegamos lá com o resultado, o médico, que na época estava quase se formando, né? Ele veio conversar comigo quando eu fui falar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, eu nunca vi uma fé igual da sua esposa. Eu tô impactado. Falou.
Olha. E ficou... Porque eu falei pra ele, eu falei assim, eu não vou abortar, doutor, por mais que você fale, porque Deus falou comigo que não era pra eu abortar. E realmente, e eu senti ali que Satanás desde já queria tirar a Mariana viva dentro de mim. Sim. Porque ele iria fazer a curetagem, É. até porque eu estava sangrando muito. Seria perigoso eu continuar a sangrar. E era Sim. muito sangue. Então ele tinha que fazer de uma maneira para estancar aquilo. Sim. Então ele falou assim: eu preciso fazer a curetagem em Os você. olhos naturais, né? Os olhos naturais, É. tudo demonstrava realmente. E foi uma gravidez super resistida, né? Foi. Porque ela ficou de cama até os 4 meses. Sim. E quando o Sim, doutor Augusto liberou... depois, né? Depois o doutor Augusto liberou ela para caminhar. Um mês depois ela teve outro sangramento. E ela ficou mais 4 meses de cama. Teve pré-eclâmpsia. Sim. Teve que antecipar o parto. Que doideira. Só... Na verdade, nos exames demonstram nem que eu tive nem. Porque parecia ser tipo um deslocamento ali De placenta. da placenta, Sim. pelo tamanho do sangue que foi. Só que nos exames não deram nada. Então eu vejo realmente que ela fez os exames. Foi realmente Deus testando a minha fé, testando a nossa fé. Desde o início eu forte. falo que a nossa vida, desde o namoro, em todas as fases, foi tudo fé. E Bárbara, uma coisa que nos fortaleceu muito foi uma frase que a pastora Lauzi falou para nós quando a gente decidiu ficar noivo. A gente... Na verdade, ele não me pediu em casamento, Bárbara. Não? Ele não pediu em casamento? Em setembro de Ele falou 2001, assim, vou ficar noiva. em setembro de 2001, a gente faz o batismo na Ibitiba, você foi Sim. batizada lá. E em setembro de 2001 a gente foi fazer um batismo, sol de meio-dia na Ibitiba. Acabou o batismo, o Michele me chama para conversar com a pastora Lauzi. Falou assim, pastora, Rodrigo tá com medo de casar. Aí eu falei assim, não é medo. Ela, mas por quê? Não, porque eu vou me formar, eu era para ter formado em dezembro de 2001. Eu formei em maio por causa da greve da faculdade. Sim. E aí eu falei assim, olha, eu só posso casar depois de que eu tenha conhecimento do resultado da prova da OAB. Porque se eu me formar e não passar na OAB, não adianta nada, eu não vou ser advogado. Sim. Aí a pastora Lauzi olhou pra minha cara no sol de meio-dia e falou assim, Rodrigo, isso não é fé. Fé é você marcar o casamento sem saber que passou na prova da OAB. Olha. Ela é bem Um direto no queixo, né? Foi. Um direto no Foi. queixo. Só que logo depois ela falou a frase que é a frase que nos persegue até hoje. Sim. Ela falou assim, quem dá a última palavra na sua vida não é boca desse mundo, mas é a boca do próprio Deus. E essa palavra a gente se alimentou dela nesse dia. Sim. Que a gente achou que os médicos acharam que Michele tivesse abortado. Não é? Então a gente se lembrou, não, a última palavra na nossa vida, quem dá é Deus. Sim. Quem dá é Deus. E nós marcamos o casamento sem saber que eu tinha passado na prova. E passou, né? E passei, graças a Deus. Glórias, glórias. Eu ia falar, né, perguntar a vocês se vocês teriam algum testemunho forte, mas a gente já sabe, né? É muito forte se você parar para pensar. Imagina o desespero você olhando ali, né? Sim. E achando que nem teria o bebê. Imagina também, eu fico imaginando a situação do médico, né? Falando para você e porque eles são te bem- desanimando, né? Isso. Ele estava falando. dele. É o e na papel visão dele. dele ali também. E geralmente isso acontece, né? Sim. Então, vamos lá. Principalmente na primeira gravidez, Sim. né? Que eles falam que às vezes o próprio corpo expulsa, como se fosse algo Sim. estranho dentro de você. Ele usou todas as técnicas. Né? Se Sim. realmente eu não tivesse fé e não acreditasse que Deus tinha falado comigo, ele usou tudo. Sua A fé. primeira gravidez, o corpo às vezes rejeita, igual como se fosse um Sim. corpo estranho. Ou às vezes o bebê ia ser um bebê que ia ter problema, ia ter alguma deformação. Ele foi jogando, mas só que realmente eu ouvi Deus falar comigo. Muito, muito lindo. Deus é maravilhoso. Então, o que vocês fazem quando sentem um cansaço, essa sobrecarga, ou até em momentos de silêncio de Deus? Vamos lá. Silêncio de Deus não significa que ele não está com você. Verdade. Sim. Primeira coisa que tem que ficar claro. E às vezes o silêncio de Deus pode ser uma resposta.
é uma resposta dele também. E você, quando você teve um momento que Michele falou alguma coisa, você falou assim, deserto. E aí eu ouvi o outro podcast também, a Ana falando deserto, Jaqueline falando de deserto. Então, o cristão que não passa por deserto, eu acho que está vivendo da maneira errada. Porque não é que o cristão tem que viver no deserto. Sim. Mas de vez em quando Deus nos leva para um deserto. Porque ele quer falar algo com a gente. Ele leva para quê? Leva para falar conosco. Sim. Eu gosto muito de uma passagem que Deus ele fala que atraiu o povo de Israel para o deserto para tratar com o povo de Israel. Então o que acontece? Às vezes, situações na nossa vida, a gente demora a entender, a gente demora a perceber o que Deus está falando, mas uma coisa que sempre me deu assim paz quando passo por luta é saber que toda estação tem data para começar, mas tem data para terminar. Então o inverno, então o inverno começou agora, salvo engano, 21 de junho. Mas ele vai terminar julho, agosto, setembro. Começar, né? 21 de junho. Hoje é 17. É verdade, nós ainda não estamos no inverno, é verdade. Começar dia 21, Ele vai começar 21 de junho, mas ele termina em 20 de setembro. Porque em 21 de setembro começa a primavera. Então não tem jeito. Ele tem o deserto, a dificuldade que você passa na sua vida, que eu passo na minha vida, tem data para começar, mas tem data para acabar. Sim. Então isso me dá paz quando eu estou passando por alguma dificuldade, alguma sobrecarga, alguma coisa que de olhar repente... para o céu, né? A gente está ali olhando diretamente para o céu. Eu falo que o cristão é isso, né? É muita batalha espiritual, né? E quando a gente... eu sou uma nova convertida e eu tinha as batalhas, mas eu acho que é mais duro você se acostumar com as batalhas, né? Que o que acontece, a pessoa se acostuma, do que você... Eu prefiro estar no deserto, mas saber que Deus está comigo, né? Do que eu estar lá no mundo, né? E solta e sabendo que você não tem um Deus ali com você e você sentindo ali a presença de Deus constantemente. Mas eu falo que eu prefiro 1000 vezes como eu estou hoje do que antes. O problema nosso, Bárbara, é que a gente tem uma visão que não é profunda. A nossa visão é o que a gente fala, né? Que é sempre limitada e um palmo próximo do nariz, um palmo do nariz. Quando, na verdade, se a gente conseguisse entender tudo que está ao redor... Eu gosto muito daquela passagem de Davi, quando fala que está lá no último capítulo de 1 Samuel, quando fala que Davi, ele foi para a guerra, e aí quando ele voltou, a terra onde ele estava, que era Ziclag, tinha sido queimada, saqueada, as mulheres e os filhos deles e dos guerreiros tinham sido todos sequestrados. Ou seja, uma desgraça terrível. Foi uma desgraça tão grande que os guerreiros de Davi, que eram leais a ele, fiéis a ele, pensaram até em apedrejar Davi. Só que eu fico imaginando a cena. Davi achando que estava passando por um problema grave, que era a perseguição de Saul, só que, na verdade, depois teve um problema muito maior, que foi isso que aconteceu em Ziclag. E aí, 2 ou 3 capítulos depois, lá em 2 Samuel, se eu não me engano, 2 capítulos depois desse maior problema da vida dele, aconteceu o quê? A coroação dele. Sim. O cumprimento da promessa. Que ele estava perseguindo há 13 anos. Sim. Aconteceu logo depois da maior tragédia que foi em Ziclag. Ou seja, às vezes, ou quase sempre, depois do seu maior problema, vem a sua maior vitória. Sim. E isso aqui não é papo de coach, não. Isso aqui realidade. É papo de Bíblia. É papo de Bíblia. A verdade, desde você fez aquela pergunta no início, né? Quando vocês descobriram que Deus tinha um chamado para vocês, eu falo que desde que a gente namora, desde no dia do casamento existiram resistências pra gente casar. No dia do casamento. Teve resistência pra tudo, né? Tudo. A nossa vida toda, eu falo, é baseada em resistência e fé. Deixa eu contar um testemunho disso aí importante. Faltando 1 mês e meio pro nosso casamento, o pai biológico de Michele é falecido. Né? O Sérgio não é o pai biológico, é o pai de consideração.
uma bênção para Michele, mas não é o pai biológico. Então esse pai biológico deixou uma herança para Michele, e essa herança é como se fosse uma casa e meia, Sim. né? E na época que a gente ia casar, a gente ia morar nessa casa. Tudo certo, tava em inventário ainda. Só que 1 mês e meio antes de casar, Aí eu olhando para ela já esperando. a O que aconteceu? a pessoa que era proprietária, que era a madrasta, né? Trocou a chave da casa. Quando eu fui receber um sofá de presente do pastor Roberto e do irmão dele, nos deram de casamento, Eles trocaram a chave. trocaram a chave e eu falei... O sofá ficou na rua. E eu falei, aonde eu vou botar o sofá? Não ficou na rua, mandei devolver pra uma maneira de entregar falar. depois, né? Aí eu cheguei pra ela e falei assim, Meu Michele, Deus. nós estamos sem mês casa. e meio antes. Nós estamos sem casa pra morar. 1 mês e Ele meio. bem formado, E a casa era dela, era um direito dela. imagina. Olha a resistência pra casar. É. E aí eu cheguei e falei assim, olha, e aí, o que a gente faz? Aí pensamos, falei assim, vamos ter que alugar uma casa. Mas sem cliente. Meu primeiro cliente foi o seu Oswaldo lá da igreja. Sim. Com o honorário do seu Oswaldo eu comprei a cama. E aí eu falei assim, eu vou alugar. E aí eu paguei o primeiro aluguel, geralmente é a comissão do corretor, né? Sim. E aí eu paguei a comissão do corretor. E aí eu advogava com um advogado aqui em Macaé, muito bom, muito conhecido aqui. E eu comecei advogando com ele. Mas eu não recebia nada dele. Eu o ajudava, Sim. usava as instalações dele, cliente meu era 100% meu, e eu ajudava ele, Sim. o que pra mim era bom, pra me dar experiência. E aí, faltando 1 semana pra casar, ele chegou pra mim e falou assim, eu quero te dar um presente. Aí, só que Deus, Bárbara, nos abençoou tanto, Muito. que a gente Até ganhou, a a gente lua de ganhou mel tudo, nós até a lua de mel a gente ganhou. Que lindo. Ganhamos geladeira, ganhamos tudo. E o advogado cheio de dinheiro. Eu falei assim, cara, o que eu vou pedir a ele? Se tudo caro eu já ganhei. Já ganhou. Eu fiquei até sem graça. Eu falei assim, poxa, doutor, eu ganhei tudo. Aí ele, mas eu quero te dar um presente. E aí ele falou assim, quanto que é o aluguel lá da casa que você alugou? Aí eu falei, era R$330 na época. R$330. Quase 24 anos É. atrás. R$330. Aí ele falou, então tá bom, eu vou pagar seu aluguel. Aí eu falei assim pra ele, mas você vai pagar o aluguel do mês que vem, né? Aí ele ficou quieto. Assim, eu vou pagar seu aluguel. Pagou 1 ano e 10 meses meu aluguel. Olha, 1 ano e 10 como meses que meu Deus é aluguel. fiel, né? É a vida de testemunho. É a vida de Nossa testemunho. Resistência, Resiste- fé. é, que quiseram impedir a gente de casar. É. mas- E fé. fé. Qual foi a maior lição que aprenderam liderando pessoas ao longo dos anos? Ser humano é complicado, né? E eu acho que o mais complicado do ser humano sou eu. Eu dei muito trabalho para meus pastores, então eu acho que o trabalho que eu dei para eles me fez assim ter uma estrutura para lidar com algumas pessoas. Mas assim, talvez o que mais entristeça um pastor, né, alguém que lida com vidas, realmente é a ingratidão, né? Assim, de repente, você está cuidando de uma vida e você percebe que aquela vida, ela não está compreendendo aquilo que você está falando e de alguma forma sendo até ingrata, né? Sim. Mas o nosso papel é sempre pregar, é sempre lutar, é sempre acreditar. Eu costumo dizer, Bárbara, que na parábola do filho pródigo, o pai representa Deus. E o filho pródigo, Somos nós. e o filho pródigo, ele não voltou para casa por arrependimento. Ele voltou por necessidade. Sim. E o que eu acho mais lindo nessa Às vezes parábola A gente acha que ele voltou por arrependimento, mas ele voltou porque ele estava necessitado. necessitado. E o que eu acho mais lindo nessa Eu achei que parábola, era arrependimento. mas não é não. E o que eu acho mais lindo nessa parábola é que o pai, ele celebra o retorno do filho sem saber que o filho estava de fato arrependido. Sim. Entendeu? Só em ver o filho voltando. Só em ver. Então, o papel nosso como líder
não é julgar. Ah, não, mas será que a pessoa se arrependeu mesmo? Não sei. Mas Quem compete só a Deus. Né? É celebrar sempre o retorno de alguém. Sim. Ah, e se a pessoa te feriu? E se uma pessoa que você liderou te traiu? Perdoa. Pastor Renato é mestre nisso aí. Sim. Eu fiquei 1 ano fora da igreja, da comunidade. E quando eu voltei, parece que não tinha acontecido nada. Super. Ele fez igual o... Porque ele me aceitou de uma maneira tão assim, Pastor Marcos também, de uma maneira tão assim, sem reservas, que eu falei, gente, que coração de aceitar isso. Aceitou tanto que me tornou até um pastor. Anos depois. Bonito, né? E é muito assim, é interessante que é sempre um modus operandi. A gente conversa muito entre si, nós pastores ali, a gente vai conversando e a gente percebe que você cuida da pessoa, você dá realmente atenção, carinho, mas é do nada, é uma coisa que vem do nada e a pessoa do nada, ela realmente se volta contra você e te esquece. E você fica assim, meu Deus, por que isso? Sim. Né? Eu acho que é algo que é Satanás mesmo, para aquela pessoa não continuar a fluir, porque você cuida, o pastor vai lá, cuida, né? Direciona a pessoa, dá direção para a pessoa até rompe, mas é igual uns 10 leprosos, né? Só um volta para agradecer. E eu acho que é realmente para afastar aquela pessoa da cobertura espiritual. Satanás, ele sempre quer fazer com que você se volte contra aqueles que estão te cobrindo, porque ele quer tirar essa cobertura de você. Sim. Ele quer tirar você debaixo das asas. Porque é proteção. Né? Sim. Eu só fui entender o princípio da submissão à autoridade quando eu entendi que estar debaixo das asas da autoridade é proteção. É proteção. E eu muitas vezes achava que quer tomar conta da minha vida, quer saber de tudo. Não, é proteção. E o pastor, ele não é um super-homem. Verdade. Ele não é um ser iluminado. Só que o pastor, ele tem uma visão que Deus deu para ele, que não deu de repente para outras pessoas, e ele consegue enxergar questões espirituais que de repente a ovelha não está enxergando. E aí o pastor, para proteger, dá uma instrução, dá uma direção, e às vezes a ovelha não entende, não aceita. Eu não sei se você sabe, Bárbara, e é muito bonito essa ilustração que eu vou falar, que o que acontece? O pastor de ovelhas, o cajado, ele é tipo um sinal de interrogação. Ele faz assim, né? E ele vai reto e depois ele faz aquela curvinha. Sim. Aquela curvinha, ela é para quê? Ela é para você pegar a ovelha que está se desviando, e aí aquilo pega no pescoço e traz de volta. Traz de volta, é para isso. E aí, eu não sei se você sabe que quando o pastor faz isso e a ovelha continuava se desviando, o que o pastor de ovelhas ele fazia? Ele quebrava as patinhas da ovelha. Você vai falar assim, gente, quebrava as perninhas da ovelha, que troço violento. Sabe o que ele fazia? Ele quebrava para a ovelha parar de desviar, só que o pastor, ele pegava essa ovelha, colocava nas costas, em cima do ombro, e carregava essa ovelha. Aí você vai falar assim, pô, mas que pastor quer sofrer, carregar peso? Não. Sabe por que ele queria fazer isso? Ele fazia isso, ele botava a ovelha com a patinha quebrada em cima dele, para a ovelha ficar próximo da boca dele. Porque a Bíblia fala o quê? Que quem é de Deus ouve a voz do seu pastor. Isso significava que essa ovelha estava longe e não estava ouvindo a voz dele. Então você não estava reconhecendo a voz do seu pastor. Então ela vai ficar aqui no meu ombro, eu vou falar e ela vai estar pertinho da minha boca. Então ela vai ver. Ela vai ouvir melhor. Então, o quebrar a patinha da ovelha não é pro mal da ovelha. Sim. Era para ela aprender a ouvir melhor, a ouvir a voz do pastor e obedecer. Olha que tremendo. Impactou, hein? Mas isso é realidade. E o que mais dói, eu vejo, é que você realmente é algo de Deus. Você é um diácono, Deus te deu, claro,
dons, né, de visão, de revelação, mas quando você se torna um pastor, é como se Deus tirasse uma venda dos seus olhos e Sim. revelasse certas coisas que antes ele não revelasse. Então, às vezes você está olhando aquela pessoa, Deus já te revelou o caminho que ela está indo, e aquela pessoa está indo para o caminho totalmente ao contrário. E você está vendo que ela está indo para o precipício. E muitas das vezes ela se afastou de você. Então, por isso que eu percebo que Satanás, ele sabe que você já viu. Porque o reino espiritual, Satanás está ali também no reino espiritual. Então, ele viu que você enxergou algo daquela vida. Então, ele vai te afastar para que aquela vida não caia. Não seja... E aquela vida não consegue entender isso. E ela acha que, não, esse pastor começa a ter um problema com o pastor. Mas só que o pastor já viu aquilo, aquele precipício para ela, e ela se afasta. Porque Satanás coloca como se fosse um muro ali, para que aquilo não seja revelado e aquela ovelha se perca. Se perca. Missão, né? Que missão, né? É que você tem que estar de braços abertos o tempo inteiro. Por isso que eu não queria. Tem que estar de braços abertos o tempo inteiro esperando a ovelha ir, fazer o que ela quer e voltar para casa, né? E dói, porque né? Eu falo que a visão espiritual às vezes te machuca. Porque você enxerga e você às vezes quer ajudar, mas você não consegue porque você não tem a abertura daquela pessoa. E você fala assim, aquela pessoa está indo. Vai se jogar. É como se você já visse o que vai acontecer ali na frente. É a visão. Porque a Bíblia fala que o pastor, lá em Apocalipse, fala que o pastor é como se fosse o anjo da igreja. E é a voz do próprio Deus. Então, é como se Deus te mostrasse para aquele pastor realmente a visão que Deus estava vendo. Sim. Eu não te conheço, não conheço a pessoa, mas Deus te conhece. Então, é como se Deus... ali escaneasse e passasse pra gente. E às vezes a pessoa não acredita nisso. Mas isso são coisas que a Bíblia fala que quem é espiritual discerne tudo espiritualmente. Só entende isso quem tem a visão espiritual, né? Está mais... Porque de vez em quando eu acredito que você vai ouvir pessoas lá, até nos comentários, falando, tá vendo, o pastor tá falando isso, parece até um semideus. Não, tem nada disso. Mas quem é espiritual discerne. Sim, espiritualmente. É bíblico, né? É bíblico. Como eu falei do anjo da igreja. O pastor é considerado anjo da igreja. O que vocês acreditam que impede muitas pessoas de viver tudo aquilo que Deus tem para elas? Coração fechado. Endurecido, né? Endurecido. Essa é uma das coisas que impede. Por exemplo, a Michelle falou, às vezes o pastor está dando uma direção e a pessoa não consegue compreender que essa direção dada pelo pastor é algo espiritual, é algo de Deus. Né? Às vezes pensa assim, o pastor quer tomar conta da minha vida. Não, não é isso. Mas ele está te dando uma direção para você ser abençoado. É impressionante como, às vezes, numa conversa com o pastor Marco, rápida, numa conversa com o pastor Renato, rápida, eu, assim, recebo orientações que eu falo assim, caramba, como é que eu não estava enxergando isso? Pega rápido. E numa conversa comigo, me dá uma direção que eu falo assim, tá me dando a direção pro resto da minha vida. Ou para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Qual conselho vocês dariam para quem deseja ouvir mais a voz de Deus e desenvolver intimidade com Ele? Eu acho que não tem tanto segredo. Eu acho que a primeira coisa é oração. Oração, leitura da palavra, porque é na leitura da palavra que Deus fala com você. Então, muita oração, leitura da palavra. Não tem como chegar a Deus sem orar, né? Exatamente. E eu acho que hoje a gente fala assim, oração, isso eu aprendi. Eu sempre fiz isso. A gente fala assim, oração, mas eu faço tanta coisa, eu trabalho tanto, eu tenho tantos afazeres durante o dia. Eu aprendi a estar conectada com Deus em oração. Sim. Como eu falei com você no início, que eu falo com Deus lavando uma louça, cozinhando, sim, andando, fazendo academia. Eu acho que você tá 24 horas conectada com Deus, que às vezes, no momento que você menos espera, às vezes dirigindo, Deus vai se revelar a você. Sim. E eu acho que hoje
o que está impedindo as pessoas chegarem mais a Deus é que elas não aprenderam a desconectar do mundo, estando no mundo, mas estando no mundo, se conectar com Deus. O que eu quis dizer estando no mundo? Nos afazeres, na sua vida, no seu dia a dia, no dia a mas dia. está conectada com Deus. Sem estar distante da presença, né? E isso Então, tem afastado as pessoas de terem mais intimidade, porque também elas fazem como se fosse um ritual. Não, Deus só vai falar comigo se for dessa maneira. E às vezes não faz e acha que Deus não vai falar. Isso. E as pessoas estão se esfriando por causa disso. A gente tem o costume de orar, né? Oramos de manhã e aí, se você, eu tô falando por mim, né? Se eu não oro durante o restante do dia, eu me sinto estranha, É. muito estranha. E Bárbara, uma coisa que eu ia Me falar, sinto perdida. e uma coisa que eu ia falar é que além da oração, da leitura da palavra, tem algo muito importante que está saindo de moda, mas não pode sair de moda. Tá lá em Hebreus 10:25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aproxima que dia? A volta de Jesus. A volta. Então, hoje, a gente tem tido um monte de desigrejado, que são as pessoas que criticam as pessoas que congregam na igreja. Sim. E eu quero dar uma palavra aqui. A igreja é a agência de Deus na terra. Sim. A agência é a vontade de Deus na terra para nos abençoar. É o local de Deus na terra para nos abençoar. Então, eu oro, eu leio a palavra, mas eu congrego também. Sabe por quê, Bárbara? Porque na igreja eu recebo direção. Na igreja, se eu tô mal, eu recebo ajuda. Sim. Se eu tô bem, eu ajudo. Sim. A igreja é isso. É a comunhão do corpo, né? A Bíblia Sim. fala que você tem que ter. A igreja é isso. Eu falei até no... Publiquei, então, acho que foi da menina, né? Foi para a igreja que eu encaminhei lá. E a gente fala sobre isso, que a gente faz a triagem, né? A gente faz a triagem porque é cego guiando cego, né? Então, assim, eu falei, conversei, falei, não, vamos na igreja, vamos lá tem os pastores. Vamos lá, sente a energia, vamos sentir essa atmosfera novamente, a presença. Ela falou quando ela entrou na igreja, que ela ficou arrepiada, falou, olha, ela falou e o marido dela, o Deus, estava falando comigo o tempo inteiro, e eu sentada na frente, eu o tempo inteiro, falei, Senhor, fala com ela, Senhor, de alguma forma. Quando o pastor Achille começou a falar muita coisa ali para ela, eu arrepiava, falei, meu Deus, o Senhor é poderoso. E a gente gosta de ver isso. E eu queimava, meu coração queimava, porque toda palavra, todo culto, Foi. para ela. Eu não podia olhar para trás, né? Mas ela estava tão bloqueada, mas tão bloqueada. Deus preparou aquele culto Isso, para ela. E quando eu sentei lá, o Senhor, fala com ela. Ela precisa te ouvir. Usa pastor em nome de Jesus. Eu pedindo para falar. E como a gente vai orando, vai sentindo a presença ali. Então, o domingo agora foi muito forte. Então, eu falo isso, que a igreja, ela é um hospital. O que vocês falam? Vocês poderiam falar para as pessoas que não vai encontrar pessoas perfeitas lá Sim. dentro? Porque é isso que todos esperam. Eu falei isso pra ela. Você falou pra ela? Falei porque eu falei assim, olha só, nós não somos perfeitos, mas nós estamos procurando a perfeição. Sim. Que é o que a palavra fala, né? Vai ter um momento que você vai ver alguma coisa, porque são pessoas imperfeitas, no lugar... Todos nós ainda estamos procurando a cura, a melhora, só como fomos arrebatados. É uma reunião, é um ajuntamento de imperfeitos Isso aí. que estão procurando A Deus. perfeição, né? Estão procurando Em Cristo, Deus. né? E eu falo o seguinte, Bárbara, que tem muitas pessoas que se julgam tão boas, tão perfeitas, que elas acham que nenhuma igreja é boa o suficiente para ela. E eu costumo dizer o seguinte, você não vai achar uma igreja perfeita. Mas se por um acaso você achar, não entra nela não, que é você que vai estragar O ela. problema é você, né? Porque você é imperfeito. Sim, Nós Só que não existe igreja perfeita. sim, A igreja perfeita vai ser só no céu. sim. Como não existe pastores, líderes perfeitos, Sim. nós estamos aprendendo. Eu sempre falo,
Eu sempre tenho essa pergunta: como que você escolheu? Como que eu visitei 2 igrejas no máximo ali e a comunidade ela ganhou meu coração. A partir do momento que eu entrei, que eu senti também aquela energia ali. Eu fiquei muito impactada. Eu tive ali uma semana antes de batizar, tive muita coisa acontecendo. Eu falei, gente, eu não vou batizar. E aí eu tive um sonho lindo. E aí eu dentro da igreja, e todo mundo, é aqui que você vai ficar, e é aqui. E aí aquilo para mim foi uma resposta. E assim, eu falo todos os dias, como que você vai seguir Jesus, como que você vai ter o entendimento, se você não tiver a igreja para você frequentar, como que você vai ser abastecido? É verdade. Porque abastecido sozinho você não vai conseguir, né? Porque, mas eu vou ler. Não é a mesma coisa, a gente sabe que não é, né? Então a igreja, a gente necessita da igreja estar ali. Um complementa o outro. Isso. Você tem a sua vida individual com Deus, mas Sim. você tem a vida na comunidade. A gente complementa precisa o estar, né? Exatamente. Então, para fechar, depois de tudo que vocês viveram com Deus, qual é a verdade que vocês têm absoluta convicção de que nunca muda? Sabe qual é a verdade que nunca muda? Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. E é a vida. E ele é a vida. Não tem outra forma de se chegar até Deus. Podem tentar inventar qualquer coisa. Mas a verdade absoluta é Jesus Cristo. E que as misericórdias dele se renovam todos os dias. Eu costumo falar que às vezes me dá um pânico quando eu penso assim, como seria a minha vida sem Deus? Eu sempre me faço essa pergunta, como eu estaria hoje de tudo que a gente passou até hoje sem Deus? E me dá um certo pânico, e isso é bom. É você entender essa verdade, que você precisa de Deus. Você pode estar muito bem, você pode ter tudo, ter saúde hoje, mas você precisa de Deus em todo o tempo. Porque é isso que me fortalece, eu falar para Deus, Senhor, obrigada, porque até que o Senhor nos ajudou. Sim. Ainda vão vir outros caminhos, vamos traçar outros caminhos. O peso está aumentando, costumo falar que é igual academia. A gente, quando começou, era um pezinho. Sim, vai aumentando, né? O peso está aumentando, o final dos tempos está começando, o amor está se esfriando, as coisas vão piorar, mas eu sei que eu estou firmado no Senhor, que a minha esperança está no Senhor. E eu sei que contigo, mesmo enfrentando tudo que vier, a gente vai estar em boas mãos. Sim. É a melhor mão que está na verdade, é estar no centro da vontade de Deus. Eu costumo dizer isso. O melhor lugar que você possa estar é no centro da vontade de Deus. Porque ali você está naquilo tudo que Ele traçou para a sua vida. Sim. Para mim, essa é uma verdade que não muda. É estar no centro, no local exato que Deus quer que você esteja. Louvando, glorificando. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, de ter aceitado, falar um pouquinho. Eu acho que um cristão sem testemunho não é cristão, né? Verdade. A gente precisa testemunhar os feitos de Deus. E para encerrar, eu queria pedir para vocês deixarem uma palavra. Então, Bárbara, obrigado, tá? Para mim foi uma honra estar aqui. Para mim também. Tá, um prazer estar com você. Vai ter muitos outros testemunhos, né? Vou chamar vocês aqui novamente. A gente tem te acompanhado, tem visto a sua evolução, o seu coração para Deus. Verdade. Então a gente fica feliz. E eu queria deixar um versículo aqui que tem a ver com o que a gente estava falando agora no final. Está lá em Salmos 84, 3 e depois versículo 10. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Aí depois fala assim, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Sim. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Sim, então, foi muito lindo, né? Lindo. Eu amo essa passagem. Então, que esse versículo seja uma verdade para quem está nos ouvindo aqui essa noite. Amém. Que alcance vários corações, né? Verdade. Eu quero agradecer também, fiquei muito feliz. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. E eu creio que possa chegar ao coração de muitos também, né? A fé. A nossa história se resume em fé.
A nossa vida é uma fé, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu falo para ele, vamos viver um dia de cada vez. O dia de hoje, vamos nos alegrar no dia que Deus nos deu. O dia de hoje é para alegrar, vamos nos alegrar. Isso aí. É esperar que o outro dia a Deus pertence. É um leão por dia. Não são vários leões por dia, um a cada dia. Obrigada por nos sustentar até aqui. Isso aí, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou. E viver de fé em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Que a gente possa agradar a Deus com a nossa fé e que possa chegar, né, ao coração de algumas pessoas. Vai chegar. Em nome de Jesus, vai chegar. E esse foi o Essência e Fé. Até o próximo episódio.